Olá, gente! Eu sou a professora Silvana do canal Fazendo Matemática. E hoje eu trouxe para vocês a função tangente. A função tangente é um pouquinho diferente da função seno e cosseno e vai precisar de um pouquinho mais da atenção de vocês. Mas vai dar tudo certo, vocês vão compreender. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês, de deixar os comentários, de se inscrever no canal para me apoiar, ok? Vamos lá? Função tangente. Bem, relembrando que é uma função, é quando eu tenho valores de x e de y. Para cada valor que eu dou para x, eu vou ter um valor de y e eu vou marcar no meu plano cartesiano esse par ordenado, x e y, ok? Em primeiro lugar, eu queria mostrar a vocês o círculo trigonométrico. Aqui nós temos o círculo trigonométrico, onde na vertical nós temos o eixo dos senos, na horizontal nós temos o eixo dos cossenos, e aqui, encostadinho no meu círculo do lado de fora, nós temos a tangente. A reta tangente, ela tangencia, ou seja, ela fica encostadinha aqui no meu círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, eu tenho ângulos, ou seja, aberturas. E à medida que eu vou fazendo essas aberturas, eu vou obtendo arcos. Aqui, por exemplo, eu tenho um ângulo de 45 graus. Ele estava aqui no zero e andou até 45 graus. E eu andei esse pedaço do zero até 45 graus. Esse é o meu arco. Aqui no meu arco de 45 graus, eu vou projetar para baixo a medida de 45 e vou obter o meu cosseno. E vou projetar aqui para o lado e vou obter o meu seno. Então essa aqui é a medida do meu arco, essa distância aqui é a medida do meu cosseno e essa distância é a medida do meu seno. E a tangente? Quando eu estou traçando a tangente está aqui fora. Eu vou pegar essa medida que eu estava de 45 graus que eu já tinha feito, ela vai passar da minha circunferência até encontrar a minha tangente. Então, na minha circunferência, eu começo do zero e vou partindo, abrindo ângulos, e cada ângulo eu vou ter um seno, um cosseno e uma tangente. Isso vai acontecer em toda a circunferência? No seno e no cosseno, sim, mas na tangente vai acontecer uma coisa um pouquinho diferente. Notem que quando eu fiz o ângulo de 45 graus, eu achei um ponto correspondente na minha tangente. Mas se eu continuar caminhando com os meus ângulos, olha o que vai acontecer. Vai chegar uma hora em que a minha reta vai estar totalmente vertical, ou seja, ela vai estar totalmente em pé. É o ângulo de 90 graus, que é o π sobre 2. Quando isso acontece, eu não consigo projetar para a minha tangente, porque aqui eu criei uma paralela, ou seja, essa reta aqui está paralela à minha tangente. E como elas vão se encontrar? Nunca. As retas paralelas não se encontram. Para serem paralelas, elas têm que ter a mesma distância do início até o fim, sem se encontrarem. Então, quando o meu ângulo está em π sobre 2, ou seja, em 90 graus, eu não vou ter nada de tangente. Mas e quando estiver chegando perto, professora, quando ainda não for 90 graus? Eu vou conseguir. Ela vai estar por aqui, ela vai subindo muito lá no alto, ela vai encontrar a tangente. Agora, com 90 graus exatos, ela não encontra. Um pouquinho antes ela vai encontrar, mas 90 não vai encontrar a tangente. Isso vale só para 90 graus? Não. Tanto vale para cima quanto vale para baixo. Aqui embaixo, em 270 graus, ou seja, 3π sobre 2, vai acontecer a mesma coisa, ó. Ela vai ficar paralela à minha reta tangente. E se ficar um pouquinho só para cá? Aí ela vai descendo, vai encontrar a tangente. Até onde? Eu não sei. A tangente vai até o menos infinito, até o mais infinito. Em algum momento elas vão se encontrar, mas não tem nem como representar graficamente isso aqui. Por quê? Porque é tão longe que eu só posso indicar que ela vai subir e que ela vai descer. Mas quando ela for exatamente 90 graus, 270, que é a reta na vertical, aí elas não vão se encontrar. A gente vai ver isso na nossa tabela para montar o gráfico, tá? Bem, quando eu estou falando de tangente, a gente vai ter valores positivos e negativos em cada quadrante. Lembra que no círculo trigonométrico ele é dividido em 4 quadrantes. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Em cada um deles eu vou ter um valor ou positivo ou negativo para a minha tangente. Nesse caso aqui, notem que quando ela está subindo, ó, os valores para a minha tangente são positivos, ó, acima do zero. Então, tanto 45 graus como 225 graus vai dar o mesmo ponto na minha tangente. E aqui é positivo, aqui também é positivo. Tudo que está aqui no primeiro quadrante também pode ser rebatido aqui no terceiro quadrante. Então, o primeiro e o terceiro quadrantes vão ser de números positivos para a minha tangente. E o segundo quadrante e o quarto vão ser valores negativos. Por quê?
Notem aqui, ó. Estava aqui no zero e fui achando vários valores para minha tangente. Cheguei em 90 graus, posso fazer 90 graus, não tem tangente. Aí vou recomeçar aqui. Quando eu vou recomeçar, esses valores, por exemplo, eu peguei um valor aqui de 135 graus. Esse valor vai ser rebatido lá embaixo para encontrar a tangente, olha. Ele é o mesmo que 315 graus, ou seja, 3π sobre 4 vai ter o mesmo valor que 7π sobre 4. Fiz o meu ângulo, rebati aqui para encontrar a minha tangente. Esse valor aqui é negativo, notem que ele está abaixo de zero. E aqui também, abaixo de zero. Então os valores se repetem no primeiro e no terceiro, e o segundo e no quarto. Porque a tangente ela não vem só desse quadrante aqui, ela vem de todos os quadrantes. Os 4 quadrantes vão ter tangente. Só não vai ter tangente em 90 graus e em 270 graus. Professora, mas por que a gente vê às vezes que tem ângulos 540 graus? Porque quando eu dei a primeira volta, cheguei a 360. Aí eu vou fazer a segunda volta, 360 mais 90, 450. Então quando chegar em 450 graus, eu também não vou ter a tangente. Aí vou andando. Aí tem 2 voltas, 720. Então, os graus vão aumentando de acordo com a quantidade de voltas que eu dou. Porque vocês sabem que um círculo só tem 360 graus. O que passa disso é porque eu estou dando mais de uma volta, ok? Vamos agora ver a nossa tabela para poder colocar aqui no esboço do nosso gráfico da tangente, ok? Vamos lá. Tangente de zero é zero. Tangente de zero é igual a zero. Como assim, professora? Tangente de zero. Aqui está 0 graus. Notem que quando eu estou com 0 graus, tá? Nem saí do lugar ainda, aqui é zero, ó, tá? Eu não tenho altura aqui para minha tangente, ela tá aqui, ó, no ponto zero. Então, a tangente de zero é zero. A tangente de π sobre 4, ou seja, 45 graus, é 1. Ó, estava aqui, fui andando, 45 graus. Por que é 1? Fiz 45 graus, aí eu estiquei aqui a minha reta para chegar até a tangente. Cheguei até a tangente, olha aqui em que ponto ela ficou, ó. Ela ficou exatamente no ponto 1. Vocês lembram que a nossa circunferência tem uma unidade. Então, quando eu tenho um ângulo de 45 graus, a minha tangente mede 1. Então, eu vou marcar aqui. π sobre 4 equivale a 1. Aqui está o 1. Vou fazer aqui um tracejado para a gente encontrar as nossas coordenadas. π sobre 4 e 1. Notem que meu eixo x está com os ângulos 0, 45, 90, tá? Aqui são os ângulos que eu tenho na minha circunferência. π sobre 2. Aqui está π sobre 2. Foi o que eu falei com vocês. π sobre 2 são 90 graus. Aqui eu não tenho como ter uma tangente do lado da minha circunferência. Como é que eu posso provar isso, professora? Lembra que tangente é seno sobre cosseno? Então vamos fazer aqui a tangente de 90 graus, ou seja, tangente de π sobre 2, tá? Essa tangente é o quê? Eu saí do zero, fui andando, cheguei aqui a 90 graus. Quando eu chego aqui, o meu seno é toda essa distância aqui, uma unidade. Então, o meu seno vai ser 1. Seno de 90 graus é 1, é toda essa distância. E o cosseno é esse vermelho aqui, ó. Notem que ele está em cima do zero. Então, o meu cosseno vai ser zero. Na matemática, a gente não tem nada dividido por zero, não existe. Então, a gente vai dizer que isso aqui não existe, ou seja, eu não tenho como ter a tangente de 90 graus, ok? Então, quando chego em π sobre 2, eu não posso colocar nada, eu não tenho ponto nenhum. Essa linhazinha aqui se chama assíntota. Ela vai lembrar que aqui é o limite, ou seja, eu não posso passar, não posso encostar nela. Eu posso chegar muito próximo a esse ponto aqui, π sobre 2, mas eu não posso encostar nele. E vocês viram por quê? Aqui eu tenho que pular, eu não posso marcar. 3π sobre 4 vai ficar menos 1, ou seja, 135 graus. Vamos ver isso aqui? Quando eu vim para cá, eu fui medindo e cheguei a 135, que é o quê? Que é 90 mais 45. Deu nesse ponto. Aí eu vou projetar essa minha reta até chegar na tangente. Encontrei aqui o ponto na minha tangente. Notem que ele está na direção de quem? Do menos 1. Tá? Assim como 45 graus está no 1, positivo, os 135 graus, o 315 graus vão ficar na mesma posição, no menos 1. Tá ok? Então aqui, quando chegar em 3π sobre 4, a gente vai marcar o par ordenado 3π sobre 4 e menos
1. Depois nós temos π. Quando minha tangente for π, eu vou ter como resposta 0. Vamos ver isso aqui? A minha tangente era aqui, ó, no ponto 0. Não tinha saído ainda, estava aqui no ponto 0. Andei, continuei e cheguei em 180. Cheguei aqui, ó, vou encontrar minha tangente no mesmo ponto, 0. Então, tanto 0 graus como π, ou seja, como 180 graus, deu no mesmo lugar. Então, também deu em 0. Então, quando eu tenho π, o meu y é 0. Tá aqui, ó. Agora, quando eu tenho o ponto 5π sobre 4. 5π sobre 4 é 225 graus. Vai dar 1. Vamos olhar aqui. Saí do 0, girei, passei do 180 e cheguei aqui, ó, 225. 5π sobre 4. Quando eu chego em 225, eu vou projetar aqui para encontrar a minha tangente. Então, 225 vai ser projetado aqui, que é a mesma posição que eu achei quando eu estava em 45 graus. Para cá vai dar no ponto 1. Uma unidade, tá? Então, vou marcar aqui, quando eu tenho 5π sobre 4, eu vou marcar no ponto 1. 3π sobre 2. 3π sobre 2 são 270 graus, que a gente já viu que não existe, né? Tá aqui, ó, 3π sobre 2, 270 graus. A gente está vendo que não tem como ela encontrar a minha tangente, pelo mesmo motivo que a gente tinha visto antes. Então, eu não vou marcar nada nesse ponto. Por isso, temos aqui uma assíntota para lembrar. Daqui você não passa. 315 graus, ou seja, 7π sobre 4. Estava aqui em 270 graus, girei mais 45 graus e deu aqui em 315, que é o mesmo do 135. Pode ver que a gente faz a mesma coisa para encontrar a tangente. Então, o mesmo valor que eu tenho para 135, eu também tenho para 315. Já está para cá, menos 1. Então, 7π sobre 4, eu vou marcar menos 1. Tá? Isso é o ponto nosso. E a última que a gente vai fazer, 2π. Vai dar 0. Se começou do 0 e 360 graus é uma volta completa, ou seja, 2π é uma volta completa, eu volto para o 0. Encostadinho aqui, ó, na minha circunferência. Então, quando eu tenho 2π, vai ser aqui no 0. Eu marquei alguns pontos e agora a gente vai tentar mostrar como é que vai ficar isso montando o gráfico. Eu vou unir esses pontos. É claro que entre um ponto e outro ponto eu teria várias coisas para marcar, tá, gente? Por isso é um esboço, a gente não está marcando todos os pontos. Eu vou unir aqui como poderia ficar. Então aqui está de 0 até π sobre 4. Notem que aqui a minha tangente está crescente, ela está indo cada vez mais para cima. Então ela começa com este movimento crescente. E depois, do π sobre 4 até o π sobre 2, ó, estou aqui no π sobre 4, estou indo para o π sobre 2. Vocês viram que no π sobre 2 eu não posso ter tangente, mas até bem perto essa função vai cada vez mais para o alto, até o momento em que eu não tenho mais como marcar. Então essa função, ela tende ao infinito. Ela vai chegar pertinho da minha assíntota, mas não vai ultrapassar a minha assíntota. Então, de 0 a π sobre 2, cheguei a 90 graus, não tem ponto nenhum, vou pular e vou retornar aqui após o π sobre 2. Passei de π sobre 2, olha o que vai acontecer. Qualquer valor que eu pegue aqui vai ser negativo. Eu pego um valor aqui, ele vai ser projetado lá na minha tangente, sempre abaixo de 0. Então, no segundo quadrante, todos os valores para a minha tangente vão ficar abaixo de 0. São negativos. E notem o que acontece. Quando eu abro um pequeno ângulo aqui, ele vai descer e vai encontrar a minha tangente num ponto muito, muito baixo, que eu não teria nem como marcar aqui no gráfico. Então, eu posso dizer que no segundo quadrante, todos os valores da minha tangente serão negativos. Então, conforme eu vou caminhando para π, os valores da minha tangente, ainda que sejam negativos, estão mais próximos do 0. Estão indo para o 0. Então, a minha tangente vem desde o menos infinito, bem pertinho da minha assíntota, até chegar em π. π é aqui, ó, 180 graus. Eu vou encontrar o eixo das tangentes em 0. Depois disso, ela vai começar de novo na parte positiva, que é o terceiro quadrante, que é onde nós vamos entrar agora. De π até 3π sobre 2, que é a minha próxima assíntota, a minha função é crescente. Está sempre tendendo para o mais infinito. Como vai ficar agora a minha função tangente? Do 3π sobre 2 até o 2π. Agora estou novamente com valores negativos, que é o quarto quadrante.
Então os valores da minha tangente vão desde o menos infinito, vão subindo, subindo, até chegar ao zero. Então começa aqui de baixo, vai lá do menos infinito, tá? Não encosta na minha assíntota, depois vai subindo até chegar ao zero. Aí ia continuar aqui, eu subiria de novo até a próxima assíntota. Aqui também, olha, seria esse mesmo movimento, tá? Até a próxima, aqui teria outra assíntota. Então o gráfico ficaria basicamente assim, com essas voltas, tendendo para mais infinito e para menos infinito, cada vez que encontra uma assíntota. Então esse seria o movimento da função tangente. Agora nós vamos ver o domínio, a imagem, o período e a paridade. Bem, vamos ver o domínio. O meu domínio é o eixo X, a imagem é o eixo Y. Então o meu domínio pode ser qualquer ponto que eu quiser pegar aqui no meu eixo X. Porque isso aqui representa ângulo 0, ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 45, ângulo 90, ângulo 100. Mas só que eu posso pegar qualquer ponto aqui? É toda a reta R? Não, tem alguns pontinhos ali que eu não posso pegar. Que pontinhos são esses? É o ponto em que eu tenho uma vertical paralela à minha tangente. Que pontos são esses? 90 graus, 270 graus. Mas professora, não tem só esses dois pontos, 90 e 270, que são paralelos? Na primeira volta, sim. Mas depois eu vou dar a segunda volta. Aí aqui já não vai ser mais 90. Aqui eu já cheguei a 360 e estou dando a segunda volta. Então é 360 mais 90, 450 graus. Então quando eu chegar lá em 450 graus, eu também vou ter uma assíntota, porque ali também não pode passar. Aí continuei rodando. Cheguei aqui embaixo pela segunda vez. Aí eu vou ter 360 mais 270, que vai dar 630. Então em 630 graus, eu vou ter uma outra assíntota. Vai estar limitando. Como é que eu explico o domínio, então, dentro da minha função? Como é que eu vou falar que ele não pode passar? Nem no ponto 90, nem no ponto 270. Aqui tem 180 graus, tá? Então eu vou dizer que a cada 180 graus, eu não posso ter um ponto marcando a minha tangente. Então eu vou dizer que o meu domínio é igual ao conjunto de x pertencente aos números reais, tal que x tem que ser diferente de π sobre 2, ou seja, não pode ser 90 graus, mais k, que é um número inteiro qualquer, vezes π. Como assim, professora? Ele não pode ser 90 graus, π sobre 2, e depois disso, cada vez que eu dou meia volta, eu tenho que parar. Dei meia volta, parei. Dei mais meia volta, parei. Dei mais meia volta, parei. Então isso aqui é todo um x diferente de meio, mais as meias voltas, tá? Dei meia volta no meu círculo e vou parar. Esse k é um número inteiro, positivo ou negativo. Professora, eu não entendi esse negócio de k, π não. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenho π sobre 2, mais, vamos chamar esse k aqui de 1. 1 vezes π é igual. Aqui eu vou fazer o MMC, entre 2 e 1, aqui é 1, aqui é 2, vai ficar sobre 2. 1 vezes π, 2 vezes 1, 2, 2π. 2π mais π é igual a 3π. 3π sobre 2. Então, em 3π sobre 2, eu também não posso colocar meu ponto. Aqui, ó, 3π sobre 2. Não, olha a assíntota aqui, ó. Em 3π sobre 2 eu não posso. Ah, mas você pegou um que já tinha aqui, professora. Faz com outro número, tá? Então vamos substituir agora. O meu k eu fiz com 1, vou botar o k sendo 2. Então vai ser π sobre 2 mais 2 vezes π. Mais 2 vezes π. Aqui vai mudar. 1 vezes π. π, 2 vezes 2, 4. 4π. 4 mais 1, 5. 5π sobre 2. E 5π sobre 2 são quantos graus? Π não é 180? 5 vezes 180 dividido por 2. Divido aqui, vai ficar 5 vezes 90. 5 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45. 450 graus. Então, quando eu chegar em 450 graus, eu tenho que parar. Vamos ver? 360 mais 90, 450. Eu já não estou mais na primeira volta, eu já estou na segunda volta. Isso vai aumentando cada vez que eu der uma volta no meu círculo trigonométrico, tá ok? Então esse é o nosso domínio. Eu vou apagar aqui a imagem. A imagem é o meu eixo Y. A imagem pode ser qualquer um, tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito. Não tem um limite para a minha imagem, tá? Então a imagem é o conjunto dos números reais. O período é onde começa e onde termina um ciclo. Notem que aqui, ó, eu comecei em π sobre 2 e terminei
em 3π sobre 2. Por que eu sei que é um ciclo? Porque eu começo e termino. Aqui já vai começar outro. Aqui também começa e termina. A minha assíntota terminou. De uma assíntota até outra assíntota, temos que tem o quê? 180 graus, tá? Lembra que eu falei que eu dividi aqui de 45 em 45? 45, 90, mais 45, 135, mais 45, 180, tá? Então, nós temos um período de 180 graus, ou seja, meia volta. E o que é 180 graus? É π. Então, meu período é π. Paridade, gente, até viu em seno e cosseno, é para saber se a minha função é par ou é ímpar. O que é isso, professora? Eu vou pegar aqui na minha circunferência um valor x. Vou pegar aqui em 45 graus, aqui que já está marcado. Peguei aqui um ponto, um valor x. Esse ponto x, fui aqui na tangente e ela me deu essa distância aqui, ó, do 0 ao x, eu tenho uma unidade. Agora eu vou pegar esse mesmo valor de x aqui, que eu fiz esse arco aqui, ó, peguei, saí do 0 e vim até aqui com esse arco. Eu também vou fazer esse mesmo valor aqui embaixo, ó, também aqui 45 graus, ó. Peguei um valor aqui menos x, mas com a mesma distância, tá? O arco aqui é o mesmo tamanho desse meu arco aqui de baixo. Aqui eu obtive 1, tá? A medida da minha tangente foi 1. E a medida aqui de baixo vai ser menos 1. Quando eu pego um x com valor oposto e a minha resposta são números opostos, eu digo que essa função é uma função ímpar. Então, eu vou dizer que é uma função ímpar, porque a tangente de x é igual a menos tangente de menos x. Ou seja, é a mesma coisa que a tangente de menos x, só que com sinal negativo, ok? Bem, gente, chegamos ao final da aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de deixar os comentários de vocês, de deixar a curtida, de se inscrever no canal, ok? Até a próxima!